estava aqui no último Batalhas da Mente? Levanta a mão. Que bênção, foi bom? Fez diferença na sua vida? Quem teve realmente uma diferença no comportamento, assim, que sentiu que mudou algo? Levanta a mão assim. Levanta a mão, diga assim, mudou na minha cabeça, mudou na sua, mudou. Quem mais? Quem mais aqui? Comprou até uma Bíblia nova. Olha, comprou uma Bíblia. Aí, gostei. Quem mais? A Carlinha também, não foi Carlinha? Teve uma mudança assim incrível. Gente, as nossas maiores batalhas, como eu tenho falado, elas não estão do lado de fora. A sua maior batalha está do lado de dentro. Deixa eu explicar algo para você. O nosso mundo interior, ele é tão grande, tão complexo e tão profundo como é o universo fora da Terra. Quando você olha para o universo, uma das perguntas que criança faz é, mas onde é que acaba? Tipo assim, tem um lugar que cai, né? Tipo, uma parede que acaba. Não existe esse lugar. Só que a nossa mente também é assim. Ela é infinita em possibilidades de adquirir pensamentos, sentimentos, emoções, assim também como traumas. Então, quando eu falo de batalhas da mente, como pastora, mas também como psicóloga, eu quero te explicar sobre algo que tem no teu cérebro. Você é uma pessoa Você é uma pessoa muito grande por dentro. Quer ver uma coisa? Quem aqui lembra do seu período gestacional quando estava na barriga da sua mãe? Levante a mão. Ninguém? Que absurdo. Um momento tão importante. Quem é que lembra do primeiro ano de vida seu? Levante a mão. Quem é que lembra? Tem alguma lembrança até os 5 anos de idade? Levante a mão. Melhorou. Melhorou. Quem é que tem lembranças de 10 anos de idade? Levante a mão. Ótimo. Você sabia que, como psicóloga em terapia, existem várias técnicas. Estou com o dedinho quebrado, viu, gente? Estou tentando não mancar, mas está difícil. Como psicóloga, eu posso levar você até o ventre da sua mãe, em uma sessão, e fazer você lembrar de coisas que você nunca lembrou até hoje. E sabe por quê? Porque está dentro da sua cabeça. Não é não, amiga? Que é psicóloga também? Cadê minha outra amiga psicóloga? A Mi? Não é, Mi? Cadê a outra amiga, Sara? As psicólogas estão tudo nessa fila? Em uma projeção de poucos minutos, é possível que algumas que nós aqui, como psicóloga, possamos levar você até o momento do seu período gestacional, inclusive até o momento do seu parto. Mas que loucura é essa? Não se preocupe, não é nada diabólico. São técnicas que fazem com que o teu cérebro ponha para fora aquilo que caiu no que a gente chama de limbo, no esquecimento do teu cérebro. Aí ele vem em algum momento. Por que a gente faz isso algumas vezes em terapia? Não é para ficar no passado, não. Ficar no passado. Não. Não é isso. Mas é para ir até lá e tirar você de lá. Só isso. Porque dependendo do trauma da tua história, você pode não lembrar. Pode estar além daquilo que você tem como memória. E está num campo muito distante do que você viveu. Então a gente vai lá. Coloca você naquela situação e traz de volta. É fantástico. Não é brincadeira, é algo sério. É fantástico. É lindo de se fazer. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Nada é melhor do que o Espírito Santo para levar você a determinado lugar e curar a ferida que está aberta. Nada é mais poderoso do que a palavra de Deus para te levar naquele ponto onde tem um abismo, te tirar do abismo e te colocar em um ponto de luz. Hoje eu quero falar com você sobre uma pessoa que caiu no abismo. E para isso eu preciso falar sobre coisas não resolvidas. Eu quero falar de Absalão.
Quem aqui já ouviu falar em Absalão? Levanta a mão. Começo dizendo que Absalão era filho do rei Davi. E uma das características principais que a gente vê na Bíblia é que ele era bonito, bonito, bonito. Mas tipo assim, lindo, alto, forte, cabelos maravilhosos. Uma vez por ano ele cortava o cabelo. A Bíblia fala que cerca de 2 quilos era cortado o cabelo daquele homem. Para quê, né? Que cabelo que crescia, né? Queda de cabelo, né? Calvície não. Calvície naquela cabeça não tinha. Não tinha calvície. Homem forte, bonito. Mas sabe de uma coisa, queridos? A beleza não salva ninguém. Beleza não quer dizer caráter. Beleza não quer dizer coroa. Beleza não quer dizer honra. Beleza? Não quer dizer muita coisa. Mas é bom você se cuidar, viu? Não estou falando para você ficar acabada. Ah, a pastora disse que beleza não é nada. Agora não pintei o cabelo, não passo desodorante, né? não me arrumo, saio toda amassada. Não faça uma coisa dessas. É para você fazer o contrário, para você se arrumar. Porque afinal de contas, a água é para isso, o sabão é para isso, o shampoo é para isso. E é muito bom que você se cuide. Mas eu quero falar do coração de Absalão. Porque apesar dele ser um homem muito lindo, ele tinha um coração muito feio. Muito sujo. E eu quero ler rapidamente com você a palavra. Está em 2 Samuel. Ai, eu sem óculos com essa Bíblia, né? Segundo Samuel, no capítulo 15, que diz assim. Dá para ligar lá para a gente? Não. A minha versão é NVI. Segundo Samuel, capítulo 15. Vou esperar ligar aqui para todo mundo ler junto comigo. Diz assim a palavra do Senhor. Algum tempo depois, Absalão adquiriu uma carruagem, cavalos e uma escolta de 50 homens. Ele se levantava cedo e ficava junto ao caminho que levava à porta da cidade. Sempre que alguém trazia uma causa para ser decidida pelo rei, Absalão o chamava e perguntava de que cidade vinha, e a pessoa respondia que era de uma tribo de Israel. E Absalão dizia: a sua causa é válida e legítima, mas não há nenhum representante do rei para ouvi-lo. E Absalão acrescentava: quem me dera ser designado juiz nessa terra. Todos que tivessem uma causa ou uma questão legal viriam a mim e eu lhes faria justiça. Vou explicar isso aqui para vocês. Houve uma tragédia na família do rei Davi, há muitos anos atrás, em Israel. Uma coisa horrível aconteceu. Coisas de família que acontecem, a gente vê acontecendo hoje. Infelizmente, não é para acontecer, mas acontecem em algumas famílias. Davi tinha muitos filhos, o rei Davi. E ele tinha filhos com várias esposas. E um dos seus filhos, chamado Aminon, se sentiu atraído pela sua meia-irmã. Os 2 filhos de Davi, mas eram meio-irmãos. E aí, ele quis ter relação sexual com ela. E ela não queria. Então ele abusou dela. Depois disso, ele a largou para vergonha. Deixou ela abandonada. Absalão era irmão 100% de Tamar, do mesmo pai e da mesma mãe. E Absalão ficou muito irritado com aquilo e quis fazer justiça, mas esperou que o rei, que era o pai de todos, fizesse justiça. Mas o rei não fez. O rei se calou. O rei, em vez de fazer alguma coisa e cuidar daquela situação, fazer algo com Aminon, não fez. Absalão ficou com tanta raiva, que depois de 2 anos esperando que a justiça do rei, do seu pai viesse, que ele viesse fazer algo, ele foi lá e matou o próprio irmão. A gente escuta algumas histórias assim, né? Às vezes de pai que abusa de filho, às vezes de irmãos que molestam suas próprias irmãs, de irmãos que matam irmãos. A gente escuta isso hoje em dia.
Mas quando a gente vê essa história aqui, essa história fica cada vez pior. Porque Absalão fica com tanta raiva do pai, tanta raiva, que poucos anos depois, ele se revolta e quer tomar a coroa do rei. Quer tomar o lugar do rei. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando você sabe quem é, você não precisa tomar o lugar de ninguém. Você não precisa se preocupar em tomar a cadeira de ninguém. Sabe lá no teu trabalho, aquela menina que está te aperreando? Está enchendo a tua paciência? Aquele povo que está querendo acabar com a tua vida no teu trabalho? Deixa quieto lá. Porque o que é teu, Deus guarda. Não te preocupe em fazer vingança. Não se preocupe em querer lá expor a situação, brigar, mostrar para o chefe o que está acontecendo. Não, você vai andar em sabedoria. Você vai guardar o seu coração e pedir para que Deus tome conta da situação. Absalão não conseguiu esperar por isso. Lógico que o rei Davi errou. O rei Davi errou. Ele não poderia ter feito isso. Ele não poderia ter se ausentado da responsabilidade de ensinar Aminon, de corrigir Aminon. Ele não poderia ter feito isso. Quando ele não fez isso, o coração de Absalão se encheu de ódio. Sabe, gente? Algumas batalhas da mente que a gente tem estão ligadas a coisas lá do nosso passado, na casa dos nossos pais. Deixa eu falar uma coisinha para você. O nosso cérebro, ele começa a ser construído daqui de trás. E a última parte que se fecha no cérebro, a última das últimas, é essa parte aqui da frente, que é o córtex pré-frontal. Apesar do meu filho Daniel ser um menino muito responsável, dele ser uma pessoa assim que gosta de trabalhar, toca bateria, ajuda, tá me ajudando aqui no Projeto Isabel, ajuda o pai em tantas coisas, trabalha, tem um servicinho dele. Apesar disso, meu filho Daniel tem 17 anos e essa parte do cérebro dele, o córtex pré-frontal, não está fechado. Não está. Então quem manda nele sou eu. Está entendendo? Eu ensino ele, e eu falo com ele, e eu digo para ele o que ele tem que fazer, eu oriento. É lógico que eu não ponho meu filho numa caixinha e deixo ele guardado, porque ele precisa também ter autonomia para decidir algumas coisas, mas tem coisas que eu falo assim, não. Pergunta por quê? Eu explico por quê. E tem coisas que ele também não vai entender. Quer ver uma coisa? Ele está fazendo um serviço. Posso falar do servicinho que você está fazendo? Posso? Posso falar dos 17 reais? Como ajudar o seu filho a ter poucas batalhas da mente no futuro? Ele faz um serviço para mim, não sei se vocês acompanham os meus reels, eu não estou mexendo mais, porque os meus saem tudo horrível, né? Estava até indo bem, mas não está tão bem quanto o dele, ele está melhorando muito. Então eu pago o valor para ele por semana e está ganhando bem, viu? Está ganhando um valor bom por semana, não vou falar valor. Ele está melhorando, está fazendo para mim, para o pai dele, né? Lançando um take de palavra, né? E aí quando foi semana passada, ele estava aqui na igreja, trabalhando. Eu estava em casa de manhã, fazendo almoço, cuidando da casa, com o pé quebrado, arrumando, limpando, pé quebrado. Cuidando da Sara. E fiz almoço para todo mundo. Recebi uma mensagem no meu WhatsApp. Mãe, pensava almoçar por aqui. Vai rachar um valor, tá? E aí, é 17 reais para cada um. Você pode mandar um valor para mim? Claro. Vou mandar. Mandei. Aí, eu achei que ele ia passar o dia. Quando é 1 da tarde, ele está lá em casa. Eu digo, ué, tá aqui? Tô. Ah, tá, beleza. Dia seguinte, dia do pagamento.
Cheguei para ele e digo, quanto que eu te devo? Ele, tanto, serviço cheio. Eu disse, não está errado, não. Mas, eu não te mandei R$17? Aí ele, mandou. Eu digo, então, não, pode descontar aí, do serviço. O que eu estava mostrando para ele? Responsabilidade. É o seu momento e a sua hora de crescer. E ele tem muita responsabilidade. De verdade, o Daniel é um menino fantástico. Mas ele não tem 21 anos. Ah, eu quero beber. Não, ele não fala isso, tá? Mas fala assim, eu quero beber. Oh, vai não, se fosse comigo, vai não. Quer fazer tatuagem? Ah, boa. Boa. Mãe, quero fazer tatuagem. Quantos anos você tem? Sim, 17. Beleza. Quando você tiver 18, você vai fazer com o seu dinheiro, com o meu não. Com 18 anos eu deixo você fazer. Mas vai ser com o seu dinheiro. Não é com o meu nem com o do seu pai. Não sou contra a tatuagem. Apesar de que eu não tenho nenhuma. Porque segundo meu marido, você faz uma flor bem bonita aqui, na sua juventude. Quando você chega com 60, a flor está bem murcha, bem aqui. Então, para eu não ter esse problema de ver coisas murchando em mim, melhor não fazer. Mas como é que você ajuda o seu filho? Você não ajuda seu filho. Olha aqui para mim, vocês. Mães, futuras mães, mães espirituais. Você não ajuda seu filho dando tudo o que ele precisa. Você não ajuda seu filho passando a mão na cabeça dele. Porque isso faz com que ele seja um menino tolo e mimado. E não tenha condições de lidar com o futuro. E lá na frente ele vai querer fazer o que ele quer. Mas quando ele receber um não, ele vai desmoronar em depressão. Ou ele vai ficar com muita raiva de você. Porque você não ensinou ele. Outro dia, falo uns dias bem para trás aí. Meu filho Davi estava de castigo. Falei para ele não usar o Instagram. Nem usar nenhum tipo de rede social. Que estava tirando ele do foco. E para quem já não tem foco, tem problema de transtorno de déficit de atenção. Tira tudo. Quando ele pegou, no outro dia seguinte, descubro que ele havia pegado, instalado novamente o Instagram para passar mensagem para os amigos, que ele não tinha um celular. E eu falei assim, o que a mamãe falou para você? Mas era só para passar mensagem. O que a mamãe falou para você? Mas eu precisava marcar um negócio. O que a mamãe falou para você? Para não instalar o aplicativo, para não conversar com ninguém, para não usar isso durante esses dias. E o que você fez? Instalei e conversei. O que você merece? Merece ser corrigido. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu vou dizer o que eu fiz. Você pode me criticar e falar o que você quiser depois. Mas eu prefiro corrigir do que ter um Absalão na minha casa. Eu prefiro corrigir do que ter alguém que depois vai se levantar contra os próprios pais. Eu prefiro corrigir do que ter um filho que eu vou buscar bêbado na rua. Eu prefiro corrigir do que tirar o filho da cadeia. Porque eu falo para os meus filhos assim, Débora. Se você fizer tal coisa errada, saiba que eu entrego você para a polícia. Eu entrego. Mas eu entrego. Mas sabe por que eu não vou entregar? Porque eu estou lutando, corrigindo os meus filhos. Para que a batalha da mente deles no futuro não seja olhar para o passado e dizer assim, ninguém me corrigiu e não me mostrou o caminho. Muitos de vocês estão passando por situações hoje. Algumas porque não tiveram esse entendimento no passado. Mas outras porque sofreram o caminho errado. Não foi só uma super liberdade, mas foi uma super repressão. Foram tão reprimidas no passado. Tão machucadas, tão castigadas. Que chegaram a fazer promessas internas dizendo assim. Eu serei melhor que meu pai e minha mãe. Eu serei melhor. Querida, quando você faz essa promessa, você está literalmente dizendo que você vai ser pior que eles no futuro. Porque por mais que você quisesse ter um pai e uma mãe melhor que você teve, talvez você tenha esse desejo ou tenha pensado isso alguma vez.
Quando você vai lá para trás e acusa os seus pais pelo que eles fizeram, você está se colocando no papel e na posição de ser acusado pelos seus filhos no futuro. Chamei o Davi e falei assim: eu vou corrigir você. Por quê? Porque eu falei que se você fizesse, eu faria. Não disse isso? Disse. Então agora eu vou corrigir. Deite de bumbum para cima. Que lá em casa é assim. Que é para não parecer endemoniada apanhando. Deite quietinho. Vai passar uma pluma. Uma brisa. Corrigir coisa pouca. Eu falei assim: você sabe por que você apanhou? Ele disse: sei. Por quê? Porque você não quer que eu me envolva em coisa errada no futuro. Eu não estava corrigindo a questão do Instagram, deixa eu falar para vocês. Eu estava corrigindo o caráter do meu filho. Ele mentiu, ele desobedeceu, ele escondeu. Sabe o que aconteceu aqui com Absalão? Nem Aminon, nem Absalão foi corrigido no que fizeram. Aminon abusou da irmã, não foi corrigido. Absalão matou o irmão, não foi corrigido. Foi mandado para uma cidade distante, mas não conversou com ele. Não sentou com ele. Lá na frente, anos depois, Absalão se revolta de tal forma que quer matar o próprio pai. Aí é muito bom parecer que nós somos muito bonzinhos quando damos tudo para os nossos filhos, né? Isso é trabalho de vó, né? Quem é vó aqui? Falam que você estraga um pouquinho. Um pouquinho você estraga, diga aí, não faz? Um pouquinho? Só um pouquinho? Aí, Joana, aí você fala assim: não faz isso com a criança. E a tua filha fala assim: mãe, não era assim que você fazia com a gente. Não é assim? Não é assim que acontece? Só que lá atrás foi necessário que seu pai corrigisse, sua mãe corrigisse. Mas às vezes os nossos pais passam do ponto. Eu lembro que certa vez, meu pai embriagado, isso eu lembro com tanta clareza, tanta nitidez, eu devia ter uns 10 anos, porque eu acho que a Nirley devia ter uns 13, 14 anos nessa época que eu vou contar, você vai lembrar. Meu pai ficou tão chateado com minha mãe por algo que ela tinha feito. Acho que ela saiu para algum lugar para ver a família, demorou a voltar, e ele estava embriagado, então ele trancou a porta. Mas ela tinha chave, então não foi só trancar a porta. Ele jogou pela escada. Ele foi jogando o que vinha pela frente. Então ele pegou a primeira peça de sofá e jogou na escada. Depois ele pegou a segunda peça de sofá e jogou na escada. E depois ele foi pegando as cadeiras da mesa de jantar e jogou na escada para ela não conseguir entrar. Ele jogou mais alguma coisa? Jogou tudo. Jogou o estante, jogou... Se conseguisse geladeira, ele teria jogado também. De verdade. E nós dentro de casa, trancado com meu pai. E ele quebrando tudo dentro de casa. Meu pai era o tipo de um homem que quando ele ficava chateado, ele fez isso várias vezes, várias vezes. Nós filhas fomos ensinadas a servir a mesa para a família. Então a gente fazia comida, servia a mesa para o meu pai e deixava tudo lá. E se ele ficasse com raiva por qualquer motivo, ele virava a mesa em cima da gente. Gente, não é que ele empurrava as coisas da comida. Você teve essa experiência? Em cima de você. Esse era o nosso pai. Jogava tudo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Sabe por que eu e a minha irmã não fazemos isso com os nossos filhos? Porque reproduzir o que os nossos pais fizeram é uma escolha. É uma escolha. E muitas aqui fizeram promessas lá no passado de não fazer a mesma coisa que os pais de vocês fizeram. E
E hoje você está falando assim: meu Deus, eu estou parecendo a minha mãe. Estou parecendo meu pai. Pior do que isso é teu marido falar: você está parecendo a sua mãe. Não dá uma raiva? Tu está igualzinho o teu pai. Por quê? Porque é ofensivo, porque você não quer parecer com aquilo que era o pior do seu pai. Aí teu marido te compara com o pior que teu pai era. Dá uma raiva, não dá não? Essa série Batalhas da Mente, ela não veio só por causa de um tema. Ela veio para nos tirar da prisão do passado. Você pode ter escolhas de fazer tudo diferente, mas só vai fazer igual se você quiser. Mas eu aprendi assim, pastora. Eu aprendi assim. Eu aprendi que tem que gritar. Eu aprendi que tem que falar palavrão. Eu aprendi que no casamento tem que ser assim. E eu quebro o copo, eu pego e jogo na cara dele. Mas por quê? Porque minha mãe fazia. Você aprendeu assim. Mas você não precisa continuar assim. Porque ser diferente é uma escolha. E fazer a mesma coisa também é uma escolha. E você só faz se você quiser. Mas eu não sei fazer de outro jeito. Não sabia até agora. Agora já sabe, vai continuar fazendo errado se quiser. Por quê? Porque assim como Absalão, que para ele não tinha limites, ele podia fazer o que quisesse, o pai não disciplinava mesmo. Bem aqui nessa passagem, sabe o que ele está falando aqui nessa passagem? Ele está dizendo assim, ó, já muito chateado com o pai dele, as pessoas chegavam, e ele naquele carro pomposo passando, aí ele via gente vindo de outras cidades para falar com o rei, porque o rei podia julgar a causa deles, porque era o rei que julgava a causa, mas era o rei Davi. Então eles vinham falar com o rei, e Absalão parar e falava assim: de onde você vem? De tal tribo de Israel. Fazer o quê? Vim trazer uma causa para o rei julgar. Sabe o que ele dizia nessa passagem que a gente falou aqui? Ele dizia assim para eles: olha, se eu fosse o rei, eu julgaria melhor. Se eu fosse o rei, eu faria melhor que o meu pai. Eu seria melhor. Quando você faz promessas internas e você quer ser melhor do que aquilo que você teve em casa, apenas porque você está magoada, ferida, você está profetizando que vai acontecer novamente com você dentro agora da sua casa, com a sua família. Sabe por que Deus nos trouxe hoje aqui? Para pedir perdão aos nossos pais. Cadê a Andresa? Vem aqui, Andresa. Natália. Pode pegar uma bolsa que está aqui perto da Natália, onde ela estava sentada, tem uma bolsa. Não, uma outra que está com coisas. Isso. Obrigada. A Andresa, se ela fosse a minha filha, igualzinha, né? Pelo menos a cor está parecida, né? Se ela fosse a minha filha e ela estivesse brigando para ocupar o meu lugar, poderia ser a pior mãe do mundo. Mas a partir do momento em que você conhece Deus, você pode fazer diferente. Eu sou assim porque minha mãe me amaldiçoou. Está quebrada toda a maldição sobre a tua vida. Eu sou assim porque o meu pai disse que eu não ia ser ninguém na vida. Está quebrada toda a maldição sobre a tua vida. Você pode ser aquilo que Deus desenhou você para ser, apesar das circunstâncias. Você não precisa ficar presa ao passado por causa das histórias que você ouviu desde o ventre da sua mãe. Mas você é livre, porque você foi feita para ser livre. Mas digamos que a Andresa, como minha filha, ela quisesse tomar o meu lugar, porque eu sou a rainha. Eu sou a rainha. E aí, segura aí. O fato de ela querer tomar o meu lugar e querer ser eu, por força,
queira tomar o lugar do Senhor. Ficou bonito, não ficou? Não está linda? Se ela quisesse ser eu a força, será que ela conseguiria? Todo mundo sabe que me conhece que isso é meu, né? Todo inverno eu apareço com ele. Ficou bonito, não ficou? Parece que é da pastora Anne, não parece? Bonito, hein? Vamos calçar o sapato? Gente, muda tudo, né? Tô vestindo a mulher inteira. Primeira vez de salto assim? Primeira vez. Ficou linda. O que vocês acharam? Ela tá aparecendo comigo? Ela está mais parecida comigo porque ela está assim? E agora, ficou a minha cara? Ela continua sendo ela, não é? Deixa eu falar uma coisa para você. Não queira pegar um manto, nem a força na raiva dos teus antepassados. Nem que seja para queimar, não faça isso. Deus tem a sua identidade para você. E na sua identidade você tem que parecer você. Você tem que andar com os sapatos que Deus te deu. Você tem que, por mais linda, por mais maravilhosa que você seja, lembre-se de uma coisa. Você carrega o DNA de Deus. Ai, mas eu não me acho linda. Você carrega o DNA de Deus. Ai, mas eu acho que a minha vida não presta. Você carrega o DNA de Deus. Ela pode estar vestida de Anne, mas ela não é a Anne. Ela é a Andresa. E você pode olhar e falar assim: ah, é da pastora Anne, né? Mas na Andresa, fica com cara de Andresa. Você sabe o que Absalão quis? Absalão quis tirar a roupa do rei à força. Quis tirar a coroa do rei à força. Quis tirar o colar do rei à força. Quis tirar os sapatos do rei à força do seu próprio pai. Sabe por quê? Porque o coração dele não estava resolvido com o passado. Se Absalão tivesse vestido as suas próprias vestes para ser filho, e não tivesse permitido que o ódio fizesse ele cometer um assassinato. Mas eu nunca cometi crimes. Às vezes você já matou várias mulheres na sua vida. Sabia que tem muita mulher que é crente, que é assassina de metralhadora? Você sabia disso? Que tem muita mulher com coração de Absalão, que são capazes de destruir multidões. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus quer vestir você com as vestes dele, restaurada do seu passado, com as vestes reais. Mas você precisa aprender a honrar a casa do seu pai e da sua mãe. Porque é a honra lá no passado que vai te levar lá para o futuro. A maioria das nossas batalhas da mente, elas estão ligadas às nossas prisões familiares. E hoje Deus está falando para a gente: vou te tirar desse lugar para restaurar a tua identidade de filha. Existe uma coroa para você que não é do rei Davi. Existe um manto para você que não é do rei Davi. Existe um trono para você que não é do rei Davi. É o trono da filha de Deus.
E nesse momento Deus está revestindo você em glória. Vamos aplaudir? Pode ir. Consegue andar? Gente, eu estou sem horas aqui, sem celular. 8:55, vou chamar o pessoal do louvor aqui. Eu pedi para que você baixe a sua cabeça. Você vai pedir para o Espírito Santo fazer uma coisa que você não pode fazer. Você vai pedir para o Espírito Santo lembrar você o que você precisa liberar perdão para os seus pais e o que você precisa perdoar. Isso é o Espírito Santo que vai ministrar na tua mente. E quando isso chegar na tua mente, você vai ver que o Espírito Santo também vai fazer com que você retire isso daí. E Ele vai jogar isso no mar do esquecimento. Amém? Tira o teu tempo, pense sobre isso. Pergunta, Espírito Santo, o que eu tenho que perdoar os meus pais? Pastora, meu pai foi um abusador. Você não está entendendo, pastor, ele me tocou. E a minha mãe não fez nada para me ajudar. Ela ficou lá e defendeu ele, disse que a culpa era minha. Ah, pastora, meu pai disse que eu serei uma prostituta, que eu não vou servir para nada. Eu apanhava tanto, que saía sangue nas minhas costas. Você pode pensar isso. Ai, a minha mãe não me entende, ela não consegue me compreender. Tenha filhos que você vai entender. Eu não consigo me libertar do meu passado. Por que eu só escolho homens ruins para me relacionar? Isso tem a ver lá com teu pai, com tua mãe. Lá atrás. Por que toda vez que eu vou me relacionar eu escolho a pessoa errada? Isso tem a ver com a tua paternidade. E Deus está querendo tirar isso de você hoje. Não é que você é dedo podre, não. É que sem querer você é jogada para esse lugar. Conduzida pelo teu inconsciente a buscar uma referência que te machucou. Mas você vai pedir perdão hoje. O Espírito Santo já está ministrando algumas mulheres aqui. Já começou a ministrar. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Vou pedir para que você que lembrou de algo, fique de pé. Você que lembrou de algo, o Espírito Santo trouxe à tua mente alguma situação. Fique de pé. Eu sei que o Espírito Santo já está ministrando, já tem uma libertação acontecendo neste lugar. Várias mulheres chorando, liberando. Alguém vai chegar aí com você agora e vai começar a orar com você. Conforme você for sentindo, não tenha vergonha. Não tenha vergonha, porque esse é o momento da sua libertação. Esse é o momento de romper com o passado. Pastor, não foi nem meu pai nem minha mãe, foi meu padrasto. Foi a minha madrasta que fez algo contra mim e eu não consigo liberar. Levanta. Levanta. Levanta que nós vamos te ajudar a liberar isso. Levanta. Deixa Deus falar. Isso, vai levantando. Vai levantando. O Espírito Santo vai tocar em você. Deixa Deus ministrar o teu coração. Deixa Deus ministrar teu coração. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Salete, você pode orar por ela, por favor. Vem, Espírito Santo, neste lugar. Vem, Espírito Santo, neste lugar. Vem, Espírito Santo, neste lugar. Porque Absalão não perdoou. O final de Absalão foi trágico. Absalão morreu de forma muito trágica, muito jovem, muito jovem. Porque ele carregava o ódio no coração. Porque ele carregava dor no coração. Porque ele carregava angústia no coração. Hoje é dia da gente não deixar a angústia permanecer aqui dentro. Deixar Deus tirar tudo. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Vou pedir para que todas fiquem de pé.